nessa manhã, a palavra profética, ela tem poder para mudar o caos no teu vale. A palavra profética que sai da sua boca, ela tem poder para transformar, para mudar o caos do vale. Amém? Você pode sentar nesse momento em nome de Jesus. E você vai abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, do versículo 11 ao 14. E nós vamos ver esse tema aqui. Quanto essa palavra profética, ela pode mudar a nossa história. Ela pode mudar o caos da nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua família, como está a sua casa, como está a sua vida financeira, como está a sua vida com Deus. Talvez está tudo bem, mas a sua vida com Deus está um caos. Você não consegue mais orar, não consegue mais ouvir Deus, não consegue mais ver o que Deus tem para você. Sabe, Deus, Ele pode transformar isso. Ele transforma e Ele quer transformar. E Ele quer fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. E nessa manhã nós vamos abrir nesse texto. E esse texto vai trazer esse entendimento para nós. Versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo terminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Então gostaria nessa manhã de fazer uma pequena reflexão com você sobre esse texto, sobre esses poucos versículos da palavra de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, pela fé, declarar, sabe, que nós vamos tomar posse dessa palavra para a nossa vida. A palavra de Deus fala que aquele que ouve a palavra e coloca em prática será semelhante o quê? A um homem que construiu a sua casa onde? Numa rocha. Veio a tempestade, veio os ventos e nada pôde derrubar aquela casa. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e tomamos posse e colocamos em prática, pode vir o que vier, a nossa vida não vai perecer, nós não vamos paralisar, nós não vamos ser sucumbidos nas nossas aflições, nós não vamos paralisar, não vamos morrer diante das situações, morrer espiritualmente, morrer fisicamente, nós não vamos desistir, mas vamos seguir em frente, dentro daquilo que Deus tem para nós. Então, a palavra profética, ela tem poder para mudar todo o caos, sabe, no vale. Na jornada da nossa vida com Deus, nós vamos viver tempos tenebrosos. Hoje nós vemos um evangelho para muitos, aquele evangelho de só vitória, vitória, vitória. E a gente vê um tempo onde nós temos o quê? Muitas informações, né? Você pode acessar a palavra de Deus no seu celular, no YouTube. Você tem muitas pregações. Nós estamos na era digital, na era da informação. Nós temos muita informação, muito conhecimento de tudo, mas pouca prática. Muitos têm pouca profundidade com Deus. Isso nos tornou um pouco, vivemos um pouco de facilidade.
né? Um pouco de facilidade nas nossas vidas, porque está tudo à nossa disposição, sabe? Mas Deus deseja que nós não sejamos uma igreja rasa, mas uma igreja que anda em profundidade. Muito mais do que informação, do que conhecimento, nós queremos intimidade. Nós queremos vida de Deus. Nós queremos testemunhos. Nós queremos não apenas ministrar, falar, mas nós queremos essa palavra para nós. Queremos a vida em abundância que está escrito na palavra de Deus. Queremos viver o milagre dentro da nossa casa. Queremos viver o milagre na nossa vida. A cura no nosso corpo. Não queremos apenas viver um evangelho de apenas ouvir falar. Que bom que Deus fez na vida do irmão. Glória a Deus, fez na vida da outra. Mas e na minha vida? Eu quero comer. A palavra fala assim, provai. Prove de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, prova de Deus. Ele deseja que nós venhamos a provar, sabe, da sua vida. Provar das virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma maravilhosa luz, uma maravilhosa graça que nós temos que desfrutar. Há uma mesa farta para cada um de nós como igreja. E nós não podemos viver uma superficialidade. Precisamos viver uma profundidade com Deus. Sabe, Deus chama você para essa profundidade. Porque é você quem Deus quer contar e quer usar para mudar esse caos. Deus, Ele deseja te levantar como um profeta. Um profeta para você, um profeta para sua casa, um profeta no lugar onde você mora, no seu trabalho. Um profeta ele faz a diferença. E aqui nesse texto, nós podemos ver que Ezequiel, ele se encontrava no meio de um vale de ossos secos. Isso foi uma visão que ele teve, mas isso ali estava simbolizando o povo de Israel que estava no exílio, no cativeiro, e então a fé deles estava morta. Muitos verdadeiramente tinham morrido espiritualmente. Muitos estavam distantes dos princípios, estavam rebeldes, revoltados contra Deus. E o Senhor levanta Ezequiel para falar, para trazer o avivamento, para soprar o Espírito, para falar, levante-se, sabe? Para falar, acordem, levante-se como um exército poderoso. Então, na jornada da nossa vida, vamos viver tempos de vales tenebrosos. Eu não sei se você está vivendo um tempo de trevas, um tempo de escassez, um tempo de situações difíceis. Talvez não seja na tua vida, mas talvez na vida de alguém que você conhece, que você ama. Você está vendo esse caos, está vendo esse vale de ossos secos. Ossos secos não têm vida, não se mexe, não se move, não serve para nada, né? Esse era o vale, existiam muitos ossos, muitas pessoas mortas. Talvez ao seu redor existem muitos que estão mortos, mas eu quero declarar que Deus vai te levantar como um profeta do avivamento, sabe? Por causa da sua vida, tudo vai mudar, porque Deus vai usar você. Por causa de você, a história vai ser mudada, porque você não vai se conformar, você vai se levantar em oração, você vai levantar em espírito, e você vai abrir a sua boca, e através da sua palavra profética, situações serão mudadas. Amém? Aquilo que está morto vai voltar a viver de novo, porque há poder. Tudo faz parte para cumprir os planos de Deus e para alcançar os seus propósitos. Sabe, até mesmo as situações difíceis, uma situação de enfermidade, uma situação de luto, tudo coopera para o nosso bem. A palavra fala, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Uma perda que você sofre, né, na sua jornada cristã, você tem uma perda. Você sofre uma situação,
um problema que você não está esperando, uma frustração, tudo coopera para o seu bem. Tudo é para você alcançar, tudo para que você alcance o propósito do coração de Deus para a sua vida. Quando não há mais esperança em Deus, essa esperança ela pode ser resgatada. Ali no livro de Ezequiel, nós lemos o que ele falou assim: nós fomos exterminados, nós não temos mais esperança de nada. Para nós acabou tudo. Quantos de nós, às vezes estamos em situações, talvez no seu casamento, talvez no seu ministério, no chamado que Deus colocou dentro de você. Talvez você pense, acabou para sempre. Não dá mais, não tem jeito. Talvez aquele sonho que Deus colocou no seu coração e você sabe que foi Deus e você parou, desistiu e você olha assim, não tem jeito mais, acabou, eu não vou desistir de lutar, não dá mais para lutar. E eu quero dizer para você, tudo coopera para o seu bem, tudo que você passa tem um propósito. A palavra fala que nós não podemos cansar de fazer o bem, nós não podemos desistir de continuar a ser o que o Senhor nos chamou para ser. E às vezes nós queremos nos igualar ao mundo. Eu ouvi essa semana, estava ouvindo uma irmã falando assim: é muito difícil ser honesta, né? Ai, como eu não gosto de ser crente. No meu condomínio, todo mundo, né, tem gato. Como eu sou crente, eu não tenho gato. Mas também eu choro na hora de pagar a conta. Ela fala, ai, é horrível isso, ser honesta, ser crente, como a gente sofre. Aí eu falei, não, minha irmã, não pensa assim não. Não pensa assim desse jeito não. Sabe? Glória a Deus que você pode, sabe, você está plantando. Os teus filhos estão vendo. É o seu testemunho. Você vai colher frutos de justiça. Aqueles que estão plantando lá do jeito deles, eles também vão ter a colheita deles. Você vai ter a tua. Você sabe o que é o certo. Então continua no certo. Não vai para o errado não. Não se contamina não. Sabe, eu comecei a falar ali com ela, confrontar ela. E ela ficou me olhando, né? E eu falei, não é dessa maneira que nós temos que pensar. A palavra fala, não cansemos de fazer o bem, se não desfalecermos. Não podemos desfalecer. As aflições, muitas vezes, elas podem tentar nos desfalecer. Mas o que Jesus falou? Tem de bom ânimo, nós temos que ser animados. Imagina, como você vai ser animado para passar aquela aflição, para passar aquele problema, aquela situação que faz você chorar e você ter ânimo. Foi assim que Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o pior eu já fiz, o que você vai fazer agora, você é capaz de vencer, você pode vencer isso daí. Então, tudo faz parte para cumprir. Não há mais esperança em Deus. Essa esperança, ela pode ser resgatada, sim, quando não há mais esperança, né? Conforme Ezequiel falou, nós fomos exterminados, né? E às vezes nos sentimos como excluídos, até dos propósitos de Deus, até das promessas, né? Talvez seja a sua vida que está como aquele vale de ossos secos. Deus, será que ainda dá para o Senhor me usar? Será que o Senhor ainda pode fazer alguma coisa na minha vida? Pode sim, sabe? Ele pode resgatar a tua esperança hoje. A esperança, ela pode ser resgatada, sabe? Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Deus ama a impossibilidade. Eu acredito que Deus permite que as coisas cheguem até, sabe, a impossibilidade. Por quê? Porque aí ninguém vai ter glória. Ninguém vai dizer, foi porque fui eu. Não, porque foi a minha inteligência. Não, porque foi eu que fiz dessa forma. Não, Deus permite você chegar até a impossibilidade para você reconhecer o senhorio dEle, o governo dEle, a autoridade dEle. Você vai falar, foi Ele que fez. Eu não tenho nada a ver com isso.
Ele quem fez na minha vida. Então Deus, Ele ama as impossibilidades. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus ama as impossibilidades. Então, se você está vivendo isso, fica tranquilo, porque Deus ama e Ele gosta de revelar o senhorio dEle, a autoridade, o poder dEle é nas impossibilidades, porque para Ele não há impossível. Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito, precisamos buscar essa presença do Todo-Poderoso, precisamos estar nele, sabe? Precisamos nos levantar, precisamos buscar essa vida de profundidade para podermos abrir a nossa boca e profetizar pelo Espírito, sabe? Porque quando não estamos cheios do Espírito, o que nós vamos falar? A boca fala que o coração está cheio. Vamos falar palavras de morte, de incredulidade. Vamos ficar sofrendo o tempo todo. Aí eu vou lá para Mateus 17. Vamos lá para Mateus 17. O que acontece? Em Mateus 17, do versículo 14, vai falar sobre um jovem possesso, um jovem endemoniado. Dá uma tristeza, né? Quando a gente passa esses dias, ontem passamos ali, passamos e vimos um jovem na rua, catador. Aí o Júnior falou: nossa, é um jovem, Cristiane. Dá uma tristeza quando a gente vê um jovem, porque o jovem é o símbolo da força, é o símbolo da alegria, da esperança, porque ele está na juventude, é o futuro. Então, quando um jovem possesso, já naquele estágio, no início da vida dele, já está em cadeias. Então a palavra fala assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se de um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho. E ainda mais quando se toca na nossa família, quando se fala de um filho nosso, seja um filho na fé, seja um filho biológico. Quando se toca num filho, num jovem, nós ficamos, muito mais compadecidos. E aqui fala assim: porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Jesus ficou irado naquele momento. Por quê? Porque aquele jovem estava ali, possesso, e os discípulos não puderam fazer nada. Por quê? Porque lhe faltava fé, lhe faltava autoridade, lhe faltava para eles tomar posse daquilo que eles receberam da parte de Deus. Então Jesus fala assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis? E ele fala: traz-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. O que falta para nós muitas vezes: oração, jejum, busca na palavra de Deus, uma consagração maior, uma profundidade com Deus. Muitas vezes estamos sofrendo porque nos falta fé para sair e profetizar sobre o vale de ossos secos. Está faltando a fé para libertar os cativos, para profetizar sobre o nosso filho, para profetizar sobre o marido, para profetizar sobre a nossa própria vida, para profetizar sobre o caos, para que mude. Está faltando fé.
E Jesus falou: até quando sofrereis? Estamos sofrendo muitas vezes porque queremos. Você está sofrendo porque você quer, muitas vezes. Sabe? Por quê? Porque Ele colocou uma fé dentro do nosso coração. Porque quando você recebeu Cristo na sua vida, você recebeu uma fé. Você recebeu Ele pela fé. Então, a fé dentro de você. Você sabe que Ele existe. Você ouviu a palavra do Senhor e você ouviu. Então, existe uma pequena fé. E a palavra fala: se nós tivermos essa fé, nós poderemos profetizar para qualquer coisa. Você vai poder dizer: monte, erga-te de um lado para o outro. Ou seja, não existe montanha, não existe muralhas que se fiquem de pé, não existe nada, não existe impossível para Deus. Não há impossibilidade para Ele. E Deus quer usar a minha e a tua vida para isso, para libertar os cativos, oprimidos do diabo, para muitas vezes profetizar sobre nós mesmos, sobre a nossa casa, nossa família, sobre a nossa vida, sobre os vales de ossos secos. E há poder na palavra profética, mas muitas vezes não tomamos nossa posição como igreja, sabe? Estamos sofrendo por causa da incredulidade. O pecado de incredulidade, porque você não crê, é pecado. Quando nós não cremos, estamos em pecado. Achamos que o pecado é apenas a prostituição, o vício. A incredulidade também é um dos pecados que está lá falando assim: os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Está junto com aquela lista lá, né? Falando lá sobre idólatras, falando sobre os homossexuais, e os incrédulos também. Isso é inadmissível para Deus, nós não crermos. Então, o que a gente faz com esse pecado? Deus, eu não consigo acreditar. O que a gente faz com isso? A gente confessa, a gente pede perdão, a gente fala: Senhor, aumenta a minha fé, né? A gente busca na palavra, a gente ora, a gente jejua, a gente vai mais fundo com Ele, a gente luta contra a nossa carne, sabe? Para poder experimentar das revelações que os céus têm para a nossa vida. E então os discípulos aqui, eles não puderam libertar aqueles jovens. Eles acharam: nossa, esse demônio é muito poderoso. Quantas vezes nós estamos: não, esse problema é muito grande. É muito grande para quem? Para você, mas para Deus não. Muitas vezes nós estamos: essa situação está muito difícil. Está muito difícil para mim. Mas para Deus não há impossível. Ele muda a minha sorte. Ele faz acontecer. Eu não preciso ficar sofrendo, sem dormir. Não, eu posso descansar e desfrutar de uma intimidade com Deus. Eu posso descansar e confiar que Ele está cuidando de tudo na minha vida. Eu posso, sabe, me apropriar da paz que excede todo entendimento. E aqui nessa passagem de Ezequiel, ele vai falando: nós fomos exterminados, né? Vamos voltar lá para Ezequiel. E ele continua, nessa profecia, ele continua falando nesse vale de ossos secos. No versículo 11 ele fala, né? Os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, nós estamos exterminados. E ali o Senhor fala: profetiza, ó povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Tenha experiências comigo. Eu quero fazer uma coisa grande no seu meio. Eu quero me levantar com autoridade. Eu quero revelar o meu poder. Muitas vezes Deus quer revelar o poder dele nesse caos que você está vivendo, nesse diagnóstico, sabe? Nesse problema aí que não deixa você nem dormir. É nesse problema que Deus quer revelar a autoridade dele. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Porque muitas vezes nós queremos governar todo o problema e toda a situação, queremos ter o controle. E Deus está falando: perca o controle, me dá o controle.
Deixa que eu seja o teu Senhor. Deixa eu me levantar. Deixa eu fazer o que eu quero fazer. E aqui fala assim: eis que abrirei a vossa sepultura. Deus é poderoso para ressuscitar mortos. Já está morto, já acabou. Mas Deus é poderoso para fazer nascer de novo, para levantar novamente, para ressuscitar ministério, ressuscitar casamentos, ressuscitar, sabe, aquilo que está morto na sua vida. Talvez um problema de saúde. Como vocês sabem, eu fui curada, né? Eu estava com pedras na vesícula, múltiplas pedras, e parece ser uma coisa muito simples, que é só você ir ali fazer uma operação. Só que eu tive isso no tempo da pandemia, em 2020, os hospitais fechados, as cirurgias estavam todas canceladas, não podia se entrar no hospital, não podia fazer cirurgia. Eu tinha que exercer minha fé naquele momento, e eu tinha dores terríveis. E depois era gastrite e pedra nos rins. Eu falei, tá tudo ruim, acho que acabou para mim, né? E eu fiquei finalmente naquele fundo do poço, onde eu pensei, eu acho que meus dias estão acabando aqui na terra, né? Eu acho que se eu pegar esse vírus que está rondando aí, eu já estava magrinha, com a imunidade baixa, não conseguia comer nada, vomitava, pronto, pego uma Covid, pronto, o pessoal está morrendo por menos. Eles estavam morrendo, né? A pessoa estava sendo mortes e mortes. Estava verdadeiramente um vale de ossos secos no mundo inteiro. Eu falei, gente, ó Senhor, chegou a minha hora. E eu pensei a perguntar a Deus, né? E depois eu falei, não, peraí, não chegou a minha hora. Vou deixar esse meu marido bonitão aqui para outra? Ele vai casar rapidinho, vou nada. Bonitão assim, né? Eu falei, nada disso. Aí eu falei, que é isso? Eu vou não. Vou morrer agora, ele vai ter que ficar comigo até eu ficar velhinha, né? Que isso? Não. Até o fim, né? Aturar minhas velhices, né? Vai cuidar de mim até o fim. Promessa, aliança. Falei, não vou entregar as pontas agora não, Senhor. Ainda tem minhas filhas para criar. Aí minha filha, a Manuele, falou assim, eu não vou deixar meu pai casar de novo de jeito nenhum. É ruim, jamais. E ela já falando na época, né? E eu falei, minha filha, não tem jeito. É assim mesmo as coisas. Pois que morre, acabou. E eu falei, só que eu não vou morrer agora não. Não morrerei. Vou morrer mesmo. Eu falei, comecei a orar. Eu falei, Senhor, vou me levantar dessa sepultura aqui. Sabe, já estava uma sepultura na minha vida. Um decreto de morte. Já não comia, não parava nada no meu estômago. E eu emagrecendo. Sabe, já ficando sem cor. E então eu comecei a clamar a Deus, sabe, no meu vale, e comecei a profetizar, comecei a buscar, né? E ali Deus começou a trazer grandes revelações, né? Foi quando Deus trouxe o curso Você é Capaz para mim, foi quando Deus trouxe os sonhos, e eu falei, ainda tem muita lenha para queimar ainda, né? Falei, não, vou morrer agora não, tem muita lenha para queimar, muita coisa para fazer. Falei, não, Senhor, não está na hora, não é chegada a minha hora, não. Falei, não, e ali eu comecei a buscar o Senhor, mas houve uma guerra, né? Houve uma guerra, a fé, ela vai ficando pouca diante do caos. E ali você precisa se revestir do poder de Deus. Você precisa buscar. Como eu não podia fazer mais nada, só podia orar. Orar, ler a Bíblia, buscar para Deus aumentar minha fé. E então todo mundo morria 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu falei, não vou ser atingida por isso. E então, até o Senhor trazer a cura. E eu tive o diagnóstico, eu fui curada. Eu tive ausência de cálculo e eu chorei. Né? Chorei tanto que meu marido achou até que eu estava com um diagnóstico horrível. Quando eu vim do médico, quando eu vi com as respostas na mão, eu chorava, eu não conseguia falar. Ele, pronto, já era para minha esposa. Veio com, né? Eu falei, ai meu querido, eu não vou agora não, estou boazinha. Falei, meus exames estão ótimos, vou viver muito ainda, amor. Muita lenha para queimar. E ali eu falei, né?
deu ausência de cálculos. O médico ficou estressado comigo, é mole. Ué, onde foi? Cadê a pedra? Eu falei, eu sei lá onde foi pedra. Ele, não, essa pedra foi para algum lugar. E eu fiquei, ai meu Deus, vai para algum lugar. Ele, não tem como essas pedras sair da tua vesícula. Como que essas pedras estavam aqui e não estão mais? Eu falei, sinto muito, elas foram embora. Eu fiquei, sinto muito, não posso fazer nada. Acabou pedra na minha vida. Senhor removeu minha pedra toda. Era pedra no rins, pedra na vesícula. Acabou tudo. Meus exames, as taxas todas mudaram. Sabe, gente, foi a cura. Foi o vale, sabe, onde o Senhor trouxe o Espírito dele, trouxe a cura total no meu corpo, mas com um propósito. Havia um propósito. Deus falou, vou te levantar, mas é para fazer a minha vontade. Para que você vá e fale que eu sou o Senhor. Não tem nada a ver contigo, tem a ver comigo. Você vai dizer que eu sou o Deus da cura. Eu sou o Deus que ressuscita mortos, que eu abro a sepultura, eu levanto. Então aqui no texto fala assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis no corpo, vivereis na alma, vivereis no espírito. Deus, Ele quer nos vivificar, corpo, alma e espírito, sabe? Ele quer nos trazer uma cura completa. E vos estabelecerei na própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor. Sabe, é onde o governo nós entregamos e sabemos é tudo dele e tudo para ele. Passamos a confiar em Deus nas impossibilidades. Precisamos ser cheios para profetizar, para abrir a nossa boca e profetizar. É necessário uma vida de profundidade, ser instruído na palavra, não apenas no conhecimento. Como eu falei, Deus tem experiências para nós, experiência para você, sabe? Experiências de fé. Esse caos que você está vivendo é para você enfrentar, não é para você fugir, não é para você morrer espiritualmente ou fisicamente, entrar em depressão, se encher de remédio. Não é para isso, mas é para você experimentar do senhorio de Cristo na sua vida, do grande poder que Ele tem para fazer, de mudar a sua sorte. No vale de ossos secos aprendemos a lutar contra a desesperança, sabe? Não morra nesse vale, mas se levante nesse vale. A nossa fé é ativada também para viver o impossível. Deus deseja ativar a sua fé. Ele deseja falar contigo. Situações que foram definidas como acabada, muitas vezes nós achamos que acabou, como uma sepultura fechada. Acabou, esse problema não tem mais jeito. Deus é poderoso para mudar. Sabe, a vida do meu irmão era uma vida que parecia que não tinha jeito. Ele já estava se aprofundando na bebida, no vício, sabe? Quando Deus fez na vida do meu irmão, hoje ele é um crente cheio de Espírito Santo e chato ainda, sabe? Ele quer levar todo mundo para a igreja, ele quer falar de Jesus para todo mundo, ele está gastando a vida dele, sabe? Tem uma sede. Minha mãe falou, Cristiane, a blusa, ele tem 3 blusas lá do ministério lá que ele serve. Minha mãe falou, minha filha, não tem blusa para comprar, porque acabou, e as blusas eu tenho que ficar costurando, está rasgada embaixo, porque ele trabalha tanto, que a blusa está gastada, está gasta, porque ele está se gastando. Parece que ele ficou tanto tempo, ele ficou tanto tempo gastando a vida dele em coisas que eram passageiras, sabe? E ele descobriu o amor maior, descobriu a verdadeira alegria da vida dele. E hoje a missão dele é resgatar aquelas pessoas que estão lá no fundo do poço, que estão piores do que ele estava. E ali ele tem resgatado, ele tem levantado e visto os milagres de Deus. Então nosso Deus é o Deus da impossibilidade. Deus se revela o seu senhorio sobre todas as coisas. Abra a sua boca e profetiza, pois pode ser o começo de coisas novas.
é nesse vale aí que algo novo acontece. Foi o que aconteceu comigo no vale. Naquele vale ali, Deus me trouxe o curso Você é Capaz, né? Depois do curso, descobri que eu sou uma escritora. Oh, glória! Aleluia! Não sou só uma pastora, eu também sou uma escritora. E ali Deus, olha só o que Deus fez. Olha o que Deus faz com a gente, né? E Deus vai mudando a sua sorte. E agora a minha história toca tantas pessoas. E eu amo esse feedback, quando uma pessoa que eu nem conheço posta lá uma parte do meu livro e fala assim: olha, Deus falou comigo. Eu falo: Jesus, que coisa maravilhosa. É mais do que ouro, do que prata, do que dinheiro. É você ver a resposta do Senhor na sua vida. É você ver o senhorio de Cristo, sabe? É você ver Ele agindo. Então Deus revela o senhorio na sua vida sobre todas as coisas. Ele vai revelar nessa causa impossível que você está vivendo. Toma posse. Abre a sua boca. Há poder, sabe? A palavra profética que sai da sua boca, acredita, sabe? Ela tem poder para mudar esse caos. Ela tem poder para transformar. Isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre foi assim, dessa forma. Ela sempre profetizou sobre a vida do meu irmão, sobre tudo. Ela sempre profetiza, né? E ela profetizou sobre a vida do meu irmão. E eu me lembro que meu pai falava assim: ah, tá bom, vou escrever aqui no papel. Minha mãe: pode escrever, não tem problema não. Meu pai ria da minha mãe: ah, tá. Minha mãe falava: ele vai ser um pastor, meu filho. Ah, tá bom, meu pai, tá bom, vou escrever aqui, né? Meu pai não acreditava. Minha mãe: eu vou até o fim, vai acontecer na vida dele. Meu pai morreu, meu pai chegou a ver meu irmão se voltando para Deus. E hoje meu irmão ainda não é pastor, mas eu estou vendo que daqui a pouco ele vai ser consagrado, porque pelo caminho que ele está tomando, sabe? Hoje ainda tem uma irmã ainda que não se converteu. E Deus já me deu uma revelação já sobre a vida dela. E Deus falou: hora que vai acontecer um milagre na vida dela. Está chegando o fim do inimigo, da ação do inimigo na vida dela. Então, sabe, profetiza. E eu peço que você nesse momento fique em pé. E nós vamos estar orando. Eu não sei qual vale que você está passando, qual caos que você está passando. Mas que nesta manhã você seja cheio do Espírito Santo. Sabe, que da sua boca saia uma palavra profética. Se é sobre a sua casa, sobre o seu filho, você vai chegar em casa e você vai profetizar. Sobre o seu marido, sobre as suas coisas. Às vezes vida financeira, né? Às vezes é a casa que você precisa mudar, precisa conquistar. Às vezes é um carro que você precisa conquistar, não para... sabe, mas é um bem, uma necessidade sua, um emprego novo que você precisa trocar, é uma faculdade, é algo que é para suprir a sua necessidade. O nosso Deus é Pai, Ele não nos rejeita. Se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quando eles pedem algo, se a gente vê que eles estão necessitados, nós fazemos de tudo para entregar a eles, não é verdade? E nós temos um coração mau. Quanto mais o nosso Deus, que é um Deus bom. Eu convido você a fechar seus olhos nesse momento. E você vai orar, sabe? E você vai começar a profetizar. Profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza sobre essa situação. Começa a orar sobre as impossibilidades. Ora em nome de Jesus. Enquanto os músicos vão tocar